as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, estamos aqui para mais uma palavra aqui que eu quero dar para vocês, enquanto eu tô aqui arrumando a casa. A gente vai conversando por aqui, né? E quando eu tiver tempo de editar esses áudios gravados aqui, a gente faz. Mas vamos lá, queridos, vamos falar um pouquinho, de fato, sobre a restauração, né? Sobre a restauração, realmente, restauração de casamento. A gente sabe, né? Isso aqui, vocês já sabem, vocês já estão cansados de ouvir aí dos canais de restauração, que de fato nem todos os casamentos serão restaurados, isso é fato. Existem diversas motivações, isso é fato também, que nem todos os casamentos serão restaurados, ok? A gente sabe que grande parte porque as pessoas não creem, né? Sempre aquela coisa, porque as pessoas não buscam, porque são casamentos que não são da vontade de Deus. Existem alguns que não são da vontade de Deus, né? Esses, especialmente esses, é que não serão restaurados mesmo, né? Pode até acontecer, né? Pode até acontecer, mas a gente sabe que não foi restaurado por Deus, principalmente casamentos contrários à vontade de Deus. A gente sabe que até Satanás restaura, né, casamento. Até Satanás restaura casamento, mas diferente de Deus, né? Deus restaura para a vida e Satanás ele une para destruir, né? Então Satanás ele pode unir um casal, certo? Deus pode, assim como Satanás ele tem poder para unir um casal, assim também Deus tem poder para unir um casal. Mas diferentemente, o propósito de Deus é diferente do propósito de Satanás. O propósito de Satanás sempre vai ser contrário, a gente sabe, sempre contrário à vontade de Deus, né? Enquanto, como eu disse, enquanto Deus une um casal para a glória dele, Satanás de fato une, né, para a glória dele, certo? Porque os mesmos milagres que Jesus pode, muitos dos milagres que Jesus pode fazer, Satanás também pode fazer, né? Lembremos aí que, né, Satanás, ele também faz maravilhas e prodígios, né? Como se fosse de Deus, mas que a gente sabe que não é bem de Deus. Mas voltando aqui, queridos, como eu disse, né? A restauração de casamentos, ela é uma promessa que não é exige, né, das pessoas uma certa obediência, certo? É uma promessa condicional. A restauração ela é uma promessa condicional, né? E exige de mim, de você, se esta for a nossa vontade, exige de mim e de você que nós nos posicionemos, que nós entremos em obediência à palavra do Senhor. Se é isso que você verdadeiramente quer. Você tem que saber o seu lugar, certo? É saber o seu lugar, se endireitar nos caminhos do Senhor, certo? É fazer a vontade de Deus, certo? Não sacrificar, porque Deus não quer. Deus de fato não quer sacrifícios, Deus de fato não quer, né, jejum de tolo, Deus não quer nada disso aí. Deus, né, ele opera em meio à obediência da gente. Deus, né, faz grandes milagres na minha e na sua vida através da nossa obediência, e os milagres acompanham essa obediência nossa a Deus, né? Obedece, Deus nos abençoa em todas as áreas, independente de qualquer que seja ela, material, física, espiritual, né, amorosa,
sentimental, né? As bênçãos nos acompanham. Enquanto a gente está aqui em posicionamento de obediência, Deus está cuidando de nós, Deus está abençoando a gente, certo? Ali. Agora, como eu disse para vocês, né? A gente sabe que a restauração não é do dia para noite, né? As coisas de Deus, nada é do dia para noite, né? A gente tem que esperar realmente o processo. O processo em alguns demora mais do que em outros, mas de certa forma todos precisam passar por um processo, certo? Né? Uns mais longos, outros menos, mas precisa passar por algum tipo de processo, de aprendizado, de autoconhecimento, de realmente, né, ali. Então o que acontece, queridos? Como eu estava dizendo, a restauração, ele é uma promessa condicional. Ele não é um mandamento, né? Nenhum canto nas escrituras diz que Deus vai restaurar todos os casamentos, isso é fato. Não tem nenhum versículo na Bíblia, certo? Nenhum mesmo que diga claramente que Deus vai restaurar todos os casamentos. Porque se assim fosse, né? Nenhuma pessoa poderia descer, né? Descer a cova sem ter tido o casamento restaurado. Se assim fosse, né? Se esse fosse um mandamento de Deus, se esse fosse a palavra do Senhor, né? E quantas pessoas a gente já conhece ou conheceu, ou a gente vê até pela televisão mesmo, né? No meio gospel. Recentemente uma cantora morreu aí e o casamento dela também não foi restaurado. E aí, né? Claro que aqui é outra questão, mas o fato é que a pessoa morreu, certo? E que eu saiba, né? Até onde eu sei, ela era divorciada e o casamento dela não foi restaurado, né? Como existem muitos outros nessa mesma situação, certo? Mas aqui é outro caso. Mas o fato é que realmente Deus em nenhum momento na palavra dele, certo, diz que iria restaurar todos os seus casamentos. Aliás, todos os casamentos da face da terra, né? Ele não tem um versículo que diga: eu vou restaurar todos os casamentos até o dia da minha vinda. Não existe isso, né? Assim como Deus também não disse que ia curar todas as pessoas de doença, tem pessoas que morrem doentes, é servos do Senhor, né? Deus cura de um câncer, de alguma doença, de alguma lepra, né? Outros Deus não vai curar, queridos. Vai morrer, certo? Tem tantos pregadores aí, tem uns maravilhosos aí que Deus não curou eles, mas eles fazem a obra de Deus daquele jeito. Tem uns que são deficientes físicos, Deus não deu a mão dele, nem o pé dele, certo? E ele continua fazendo grandes obras, né? Tem um aí que eu gosto muito dele, que ele não tem as duas mãos, por exemplo. Já vendeu milhares de livros, né? Não tem as duas mãos, nem tem os dois pés, né? Nem as pernas, né? Ele é da cabeça, né? Até mais ou menos a cintura, né? Não tem os membros inferiores nem superiores, né? Nem as mãos são os cotoquinhos, né? E Deus não curou ele. Poderia ter curado ele, poderia ter dado fazer como aquele milagre do menino da mão ressequida, né? Que apareceu uma mão. Poderia, mas Deus não fez, certo? Porque Deus viu que ele não necessitaria para, talvez, né? Em alguns casos, né, gente? A gente não sabe né? Às vezes as pessoas podem ficar orgulhosas, soberba, né? Se Deus fizer aquilo. Então só Deus conhece, de fato, só Deus conhece o coração do homem, né? Tem pessoas que quando Deus faz um milagre na vida dela, ela pede, Deus realiza. E aí o que acontece? Ela fica soberba, certo? Ela fica soberba e aí sai dos caminhos do Senhor. É igual aqueles que Deus curou os 10, né? Deus curou 10, só 9 ficaram, né? Não voltaram para agradecer, certo? Então assim, né?
Cada situação é uma, mas como eu já disse aqui, Deus não vai sair por aí curando todos, certo? Deus não vai curar todos, Deus não vai restaurar todos, Deus não vai enriquecer todos, Deus não vai sair por aí enriquecendo todos, dando, né, tudo que as pessoas pedem, não, certo? Então, existem situações, é claro que existem situações, existem bênçãos da parte de Deus, e o casamento, a restauração, ela é uma bênção da parte de Deus, né? Ela é uma bênção da parte de Deus. O casamento em si, né, é uma dádiva de Deus. O casamento Deus deu a todos, certo? Agora, a restauração é outra coisa. O casamento é uma coisa. O casamento Deus deu a todos que quisesse, né, uma bênção geral. É uma bênção universal. O casamento que Deus deu ao homem é uma bênção universal. Né? Todas as pessoas podem adquirir o casamento. Pobre, rico, milionário, né? Religiosos, de qualquer religião, né? De qualquer tribo, de qualquer nação, seja bom, seja ruim, seja mal. O casamento, de certa forma, foi uma bênção geral, assim como o sol, certo? O sol, né, é para todos, é para bons e ruins, é para ímpio, é para servo, é para quem serve a Deus, é para quem não serve, é para ateu, certo? O casamento, ele é uma dádiva para todos que quiserem, né, adquirir ele na sua vida. Agora, a restauração, né, não é para todos. A restauração não é para todos, certo? A gente sabe disso, né? Porque a restauração, queridos, ele é uma promessa condicional, certo? Ele é uma promessa condicional ali à pessoa, né? Ele é uma promessa condicional. Então você, para receber aquilo, você tem que fazer algo. Se isso for de Deus, né? Porque se você quiser de Deus, né? Você vai ter que obedecer a Deus, né? Porque até Satanás ele pode. Como eu disse, até Satanás restaura casamento. Até as forças das trevas faz isso, certo? Né? Você contrata o pai de santo lá, deixa seu marido louco, arriado os 4 pneus com você, mas no final você vai saber que aquela pessoa está ali com você porque está sobre magia, está amarrado, fez alguma amarração, né? Eu mesmo não gostaria de ficar com uma pessoa sabendo que ela está amarrada, né? Jamais faria tal coisa. Eu quero que a pessoa fique comigo de livre e espontânea vontade, porque eu não ia viver bem sabendo que aquela pessoa só tá comigo porque eu fiz um trabalho de amarração para ela ficar comigo. Essa pessoa não vive bem, essa pessoa não tem a cabeça, já não tem a cabeça boa, né? Porque para fazer um negócio desse, de contratar trabalho, ir lá no Pai de Santo, não sei aonde, fazer despacho, né? Já se percebe o caráter da pessoa, né? Outro dia, eu vou até postar esse vídeo para vocês depois, né? Outro dia, um homem, depois de 25 anos de casado, descobriu que ele vivia sob amarração. Descobriu que a mulher que a esposa dele fez um trabalho depois de 26 anos, o homem veio descobrir. Eu disse, meu filho, depois de 26 anos, o senhor veio descobrir que estava amarrada essa mulher, né? Depois de 26 anos, gente. Depois de 26 anos, ele descobriu que debaixo do pé, na cama dele, no quarto deles, tinha não sei o que era, né? Agora eu não me lembro o que era, né? Tinha um negócio amarrado no pé da cama, um trabalho que ela contratou, né? E que ele perguntou à esposa dele e ela disse por que foi, né? Que queria ele amarrado a ela, né? Que para ele não deixar ela, né? Aí ele disse que por isso que nunca conseguia deixar ela, né? E ali, 26 anos ele sobre amarração, aí ela tinha que renovar o trabalho de tanta coisa, né? Eu digo, ô meu pai, né? Aí ele tava lá, indignado, né? Gravando o vídeo, que veio descobrir agora que a mulher fez uma amarração pra ele. Eu digo, ô coitado, né? Mas é isso, né, gente? Você
A pior coisa que tem é você ficar com alguém sabendo que ela fez uma mendiga pra você, né? Que a gente chama de mandinga, né? Uma macumba, uma coisa. Eu, né, não quero ninguém, meu filho. Nem amarrado aos meus pés, quanto mais, certo? Quero ninguém amarrado ao meu pé. Deus que me livre. Deus me livre disso, de amarrar alguém aos meus pés. Nem nos meus pés, nem nos meus braços, nem nada. Não quero lá ninguém, principalmente homem. Nenhum. Não quero nem meu filho amarrado a mim, quanto mais homem, né? Eu já sou chata, é porque eu não gosto de grude, não gosto de homem grudento, né? Reclamo às vezes até que não dá aqui. Olha, sai de cima, pelo amor de Deus. Aí só quer estar agarrado com a pessoa, sai de pra lá. Não. Eu digo, não, pelo amor de Deus, meu filho, calor desse. Né? Tem os horários, todo tempo, todo instante também não, né? Peraí. Né, gente? Não quero ficar pendurado nos braços de ninguém, não. Deus que me livre. E abaixa também aqui o meu filho, que também, né? Gosta de ficar grudado. Tem dia que eu chamo ele de meu grudinho. Sai, grudo. Nisso aqui ele puxou o pai dele, né? Mas, gente, como eu disse pra vocês, né? É algo condicional. A restauração realmente não é pra todos. Sim, é pra aquele que perseverar até o fim, né? E Deus, a gente sabe que Deus, ele é misericordioso. Se você pedir a Ele, se você insistir a Ele, né? Ele faz, certo? Ele faz ali, ele restaura, se você pedir a ele. Mas como eu disse, certo? Como eu falei aí, a restauração, ela é condicional, certo? Ela é condicional a cada pessoa. Ou seja, é uma condicional pessoal a cada pessoa. Né, de acordo com a vida de cada um, Deus pede, né, obediência ali, né, e você tem que aí confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Então, existem cláusulas, né, digamos assim, né, existem cláusulas que a gente precisa aceitar, certo? Precisa aceitar se realmente quer isso. Se é isso, então, de certa forma, você tem que tomar algum tipo de posicionamento, certo? Se você quer isso, se é isso que você quer, se essa é a sua vontade e a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus, certo? Não está fora, porque mesmo que você se posicione, né, mas não estiver dentro da vontade de Deus, não vai adiantar de nada. Tem que estar dentro da vontade de Deus, logicamente. Porque não adianta, porque se não tá se já está fora da vontade de Deus, aí é que realmente não vai acontecer, né? Não vai acontecer, porque Deus não vai contra os seus princípios, Ele não fere princípios, Ele não fere a sua palavra, Ele não vai contra o seu governo, não vai contra os seus mandamentos, não vai contra aquilo que Ele já declarou em sua palavra. Então quem tem que se posicionar é você, tá vendo? Então, queridos, certo? Como eu falei, a restauração ela é condicional, certo? É condicional. Ela é condicional, ela não é para todos não, por isso que nem todos os casamentos serão restaurados. Tem pessoas que Deus vai provar e Deus vai ver que elas não vão receber. Deus vai provar, porque Deus vai provar você, certo? Deus vai provar você, né? Porque Ele só dá algo a gente, Ele não vai dar algo a uma pessoa para ela não... Deus não vai abençoar você para você não valorizar o que Deus deu. Ele não vai fazer isso, certo? Então, um dos indícios de Deus é que quando Deus abençoa uma pessoa, Deus primeiro prontifica ela, Deus, né, para que ela receba, saiba administrar aquilo que ela recebeu de Deus. Ela não vai dar uma pessoa que não sabe nem valorizar. Deus vai restaurar o casamento de alguém que não sabe nem valorizar o casamento, gente? É lógico que não. Deus vai restaurar o casamento de alguém que não sabe nem respeitar o marido, não sabe os seus deveres,
como esposa ou como marido. Deus vai dar, sim, uma pessoa que não sabe de nada, uma pessoa dessa não vai saber valorizar, né, o que é de Deus. Não vai, então Deus não vai dar uma pessoa dessa. Né? Então a gente, de certa forma, Deus tem que tratar para a gente aprender a valorizar o que Deus deu, né? Que é o casamento no caso. Certo? Se você não sabe valorizar o casamento, Deus não vai dar algo para envergonhar o nome dele. E outra, Deus não vai restaurar algo para mais tarde eu e você envergonhar o nome dele. Certo? Porque quando Deus dá algo pra gente, né? Deus, primeiramente, Ele aperfeiçoa a gente para que a gente possa valorizar aquilo que Deus está nos dando. Independente da bênção, se é material, se é espiritual, se é emocional, se é independente da situação, certo? O fato é que Deus só vai dar àqueles que verdadeiramente Deus vê que tem, certo? Que tem sabedoria para lidar com aquilo, que pode lidar com aquilo da melhor forma. Então, de certa forma, a restauração ela é condicional, certo? Nem todos vão receber desse milagre, nem todos vão beber, né, desse milagre, certo? Logicamente que você tem que, né, crer, acreditar, certo? Mas é isso, queridos. O que eu quero dizer é que essa questão do casamento, da restauração do casamento, ela é condicional, certo? Ela é condicional, certo? Hoje, né, eu tô lendo o livro de 1 Reis, né? E hoje eu entrei, não sei se é no capítulo 4 ou vou entrar no capítulo 5, né? E, né, eu parei justamente na parte onde onde Salomão, né, onde Deus estava falando a Salomão, né, que se ele estava pedindo a Deus, né, em sonho, ele estava pedindo sabedoria para governar, e aí Deus disse que daria a ele, né, porque ele não pediu riquezas, né, ou de outras coisas, Deus deu para ele e ainda disse para ele, porque você me pediu sabedoria, eu darei, né, não riquezas e outras coisas, mas, né, Deus, olha como Deus é tremendo, né, Salomão, ele só pediu sabedoria para governar o reino, certo, para saber governar. Deus deu a ele muito mais, porque quando Deus dá algo pra gente, queridos, Deus, ele dá muito mais do que o que a gente pediu. Tá aqui o exemplo de Salomão, certo? Deus dá o casamento para você, mas ele dá muito mais, ou seja, ele dá o casamento para você, mas dá a sabedoria a você de lidar com esse casamento. Ele dá muito mais adiante do que você imagina. Isso é fato, certo? Só quem vive isso sabe. Então veja, né? Aí Deus disse para ele, né, que ia dar sabedoria para ele, por ele, e ainda ia dar mais a ele, né? E ainda ia dar mais a ele, né? Porque não pediu, né, riquezas, né, nem glória, né? Deus disse que daria a ele até o que ele não pediu, né, a Deus, Deus deu a ele, certo? E assim, né, ele disse assim para Salomão, mas Salomão, ó, a mesma coisa que Deus fala com Salomão, queridos, ele fala para mim e para você, mas Salomão, é o seguinte, né, a bênção de dar sabedoria para ele deu, ele não tomou, ele não toma, porque quando Deus dá algo pra gente, ele não toma, certo? Ele não toma. Deus ali deu sabedoria a Salomão, disse que daria mais aquilo, mas, né, daria riquezas a ele, muito mais do que ele pediu. Mas Deus disse assim para Salomão, ó, né, Jesus disse, ó, não haverá nenhum outro igual a ti, nem nessa era, nem em outra era, certo? Não existirá ninguém igual a ti, nem aqui, nem nos dias de hoje, nem na época vindoura. E aí Jesus disse assim, olha, Deus disse assim para ele, mas se tu andares, olha que aqui é uma condicional,
Se tu andares, né, nos meus caminhos, nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, como mandou o pai dele, Davi, né, Davi, né, Deus disse a ele, olha, prolongarei os dias de tua vida. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é uma promessa condicional, queridos? Eu estou falando de promessas condicionais, certo? Deus sempre ofereceu ao seu povo promessas que ele fez, realizou, mas também ele fez promessas condicionais, certo? E aqui está uma, estou dando apenas um exemplo aqui de Salomão, porque era o texto que eu estava lendo recentemente, estudando, né? Recentemente o livro de 1 Reis, estou começando a ler novamente 1 Reis, esse mês, né? Então aqui tem uma condicional, tá vendo? Deus está numa condicional aqui com Salomão. A mesma coisa ele faz com a gente. Olha, se tu, né, me obedeceres, se tu seguir os mandamentos, se tu andar nos meus caminhos, certo? Alongarei os teus dias, darei mais dias a ti. Ou seja, né, digamos que o homem viva, né, hoje em dia não, né, gente, que a gente minimizou o tempo de vida da gente, mas digamos aqui um exemplo, que você, né, tem uma 100 anos de vida, né, e você possa viver 150, Deus dê mais 150, né, nós temos tantos textos na Bíblia que Deus alongou a vida dos outros em 15 anos, e mais tempo, né, ali, né. Deus é o dono ele é o dono da vida, ele pode dar e ele pode tirar, ele pode diminuir os anos de vida daquela pessoa ou aumentar os anos de vida daquela pessoa, ele pode, certo? Ninguém tem esse poder, mas Deus tem, né? Então veja aqui, que no caso aqui de Salomão, né, Deus ainda fez mais uma promessa a ele, ó, se tu andares, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Além de Deus dar para ele, certo, sabedoria, todas as riquezas do mundo, certo, e muito mais do que ele nunca pensou, Deus ainda disse a ele, certo, que se ele, né, obedecesse os mandamentos dele e seguisse nos estatutos dele, Deus prolongaria, né, os dias dele. Então é condicional. Então para Salomão, se ele quisesse viver mais dias, certo? Se ele quisesse viver mais dias, ele, né? Ele tinha que entrar nessa obediência aqui, se ele quisesse. Senão, não ia receber os dias a mais. Então tem promessas de Deus, querido, que é uma condicional. E a restauração é uma condicional. Certo? Não é uma promessa, né, que como um mandamento, né? Não é uma promessa como um mandamento, né? Deus pode, porque diz a palavra, né? Tudo é possível ao que crê. Tudo não é possível ao que crê, certo? Que também é, de certa forma, é uma condicional, né? Algumas coisas só é possível acontecer na vida daquele que crê. Certo? Algumas coisas só acontecem na vida de alguém que crê naquilo dali. Então é isso aqui que eu quero deixar para vocês, certo? Necessário é que a gente, de fato, né, que a gente se endireite, né, se posicione, né, e faça a vontade de Deus se quiser receber, né, isso aqui. Que muitas vezes o desejo, né, a Bíblia diz lá em Salmo, né, deleita-te no Senhor, né, deleita-te no Senhor e o Senhor concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, faze a vontade de Deus, né, e o Senhor concederá os desejos do teu coração. Então, de certa forma, está sobre uma condicional aqui. A restauração de casamento, ela é condicional. Ela não é uma promessa para todos. Porque se fosse para todos, é aquilo que eu já disse.
né? Não morreria nenhum sem ter a restauração do casamento, aquele que precisasse, não morreria nenhum, né? Mas no entanto não é bem assim, né? A gente sabe que muitos vão morrer, né, sem ter de fato a restauração do casamento consumada, sem ter tido a restauração do casamento verdadeiramente concluída, certo? E é assim, querido, mas a gente tem que perseverar, né? Perseverar em oração, porque diz a Bíblia que aquele que persevera, né, que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Nós temos muitos textos aí, né, que nos consola, que nos ajuda a continuar nessa direção, né, a continuar nessa obediência, certo? E cabe a nós, né, nos posicionar, tá certo? E é isso aqui que eu deixo para vocês, amados. Espero que vocês tenham entendido, né, nessa questão. E é isso, a palavra de hoje, tá bom? Fica na paz do Senhor.